e esse é o canal Leitores em Crise e chegou a hora de trazer uma resenha aqui para o canal. Antes de começar e falar qual livro que eu vou trazer aqui para vocês, gostaria de deixar aqueles velhos recadinhos de sempre. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo se vocês estão gostando do conteúdo, se inscreva aqui no canal para nos ajudar, tá? A gente adora receber gente nova aqui, então sejam muito bem-vindos. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e que tá procurando um romance maravilhoso para fazer a leitura, tá? E deixe aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam. O livro que eu vou trazer aqui para vocês de resenha hoje, eu comecei a gravar um vlog sobre ele quando eu comecei a leitura. E só que aí eu fui lendo e fui pensando assim, falei assim, nossa, mas esse livro, ele não é o suficiente para deixar aqui só como um vlog. Eu preciso fazer uma resenha dele e trazer e explicar o porquê que esse livro para mim foi tão maravilhoso, tá? E o livro que eu estou falando é Desencontros à Beira-Mar, da Jill Mansell. Gente, e que livro! Porque assim, eu não estava esperando tudo o que eu encontrei aqui nessa história, tá? A gente já sabe que a coleção Romances de hoje basicamente foca em romance, na evolução dos personagens, no amadurecimento deles, pessoas que estão buscando um recomeço. E basicamente todas as histórias giram em torno disso, tá? E esse livro aqui não foi diferente, tá? Outra coisa, eu nunca achei que poderia ser uma história tão diferente, dois livros da mesma autora, uma escrita completamente diferente, ou não, ou a escrita, graças a Deus, acabou esse barulho, ou a escrita é a mesma, e eu que devo ter amadurecido um pouco desde que eu li o primeiro livro dela pra esse, tá? Eu tinha lido Onde Mora o Amor, dessa escritora, e eu achei a escrita um pouco devagar, um pouco demorada, não me prendeu. E aí eu pensei assim, fiquei meio receosa quando eu peguei esse livro pra ler. Aí eu falei assim, será que a história vai ser mais ou menos a mesma coisa? E não poderia ser mais diferente. E essa história, ela me prendeu do começo ao fim e eu não conseguia largar. Tanto que eu fiz uma leitura muito rápida desse livro, tá? Aqui nessa história, a gente vai acompanhar 7 personagens, tá? E serão contadas as histórias dessas 7 pessoas. Aí você pode parar e falar assim, nossa, mas vai ficar muito cansativo, né? Vai ficar muito demorado. A gente vai acompanhar 7 personagens? Sim, vamos acompanhar. E não fica chato, não fica cansativo, não fica maçante. A história desses 7 personagens é tratada com um carinho, com uma sensibilidade, porque todos esses personagens têm um drama, têm um trauma do passado, em que eles realmente estão tentando resolver, que eles estão tentando superar, na verdade, né? E no final, a história desses 7 personagens meio que se entrelaçam e, gente, é perfeito. É perfeito. Recomendo demais a leitura, tá? Toda a história, toda a escrita é de uma sensibilidade. A autora conseguiu trazer aqui pra gente uma história de muito amor, muita cumplicidade, sabe? Tratando de tópicos sensíveis, mas com uma leveza. Ó, não, assim, não tenho o que falar. Quando você tá lendo, você vê que o assunto às vezes é um pouco complicado, o assunto é um pouco que traria alguma discussão, só que a forma como é tratado nesse livro, não tem o que falar, tá? A princípio, a gente vai achar que a história ela vai falar sobre o Sam e a Clemence, porque a sinopse gira em torno dos dois, né? Ela conhece ele no avião de volta, né? E ela quase perdeu o voo, porque ela esqueceu o passaporte em uma das lojas do aeroporto que ela visitou. E quando ela chega no avião e senta do lado dele, ela começa a falar absurdamente, não para de falar nunca. Eu achei, meu Deus, essa mulher vai ser uma chata. E o Sam, ele, de poucos amigos, sabe? Como você não tava afim de falar, só que ele tava com fone de ouvido, porque ele realmente queria se desligar do mundo. Mas depois ele percebe que ele foi um pouco grosseiro com ela e aí eles acabam meio que, de fato, conversando, se conhecendo. E meio que gera ali o interesse de ambos, né, durante essa viagem. Porém, quando a Clemence vai lá entregar o cartão pra ele, né, depois do voo, ele abre, né, a verdade pra ela, resolve ser sincero e fala que ele é casado. Então, porque ele também não acha justo fazer isso com ela. O Sam, ele é um cara muito sensato, muito real, muito verdadeiro.
ele não vai enganar, ele não vai usar de subterfúgios, ele não vai trair ninguém. Então, assim, eu gostei da personalidade, sabe? Da lealdade do Sam. E a Clemence, ela é aquela, né, aquela garota meio doidinha, meio que tipo, tem que viver, vamos fazer isso, usa roupas que, não vou dizer espalhafatosas, mas não é tão fina, tão clássica como a irmã, tá? Aí nesse caso, a gente falando da irmã, ela tem uma irmã postiça, que é a Belle, e gente, se tem uma personagem que eu não gostei nessa história, que eu peguei ranço do começo ao fim, que não conseguiu mudar minha opinião, foi a Belle. Gente, que menina insuportável, mesquinha, arrogante, se acha a última bolacha do pacote e tá sempre humilhando a irmã. Sempre, 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 do começo ao fim. Só que no final das contas, a Clemence, ela meio que não consegue odiar a Belle, sabe? Ela meio que acaba perdoando tudo e elas meio que acabam ficando bem, mas assim, gente, que insuportável essa menina. A Belle é o exemplo da menina, riquinha, que tem tudo, mimada, que não aceita que outra pessoa pode ter algo melhor do que ela, sabe? Insuportável, insuportável, insuportável. Não gostei dela do começo ao fim, tá? No entanto, referente à história da Belle, ela tem um motivo pra ser assim, né? Pra querer sempre se mostrar a melhor. E tá, pode ser justificado. Mas daí quando ela revela esse motivo e ela aceita, ela abraça, né, o que tá acontecendo com ela já podia mudar, né? Ela já não precisava mais querer ser a melhor de todas. Mas assim, continua, tá? Enfim. Então, aí a gente vai ter também o Ronan, né? O Ronan, ele é o melhor amigo da Clemence, que por acaso é aquele que aceita participar de um namoro falso com a Clemence para que a Belle não fique tanto pegando no pé dela, né? Porque quando ela descobre que o Sam e a Belle são um casal, ela não quer ficar por baixo, né? Ela quer mostrar pra irmã que ela também arrumou um, e aí ela meio que combina com o Ronan de ser o namorado falso dela. E a cidade inteira esperava por isso, porque todo mundo fala, nossa, mas eles sempre combinaram muito, eles formam um casal tão lindo e papapá. E como eles são melhores amigos, eles acabam levando isso numa boa, sabe? O Ronan acaba aceitando isso, porque assim, o Ronan ele é meio o pegador da cidade, né? Então a Clemence acha estranho que realmente ele tenha aceitado isso, porque daí ele não ia poder mais ficar com ninguém. Porém, o Ronan aceitou porque ele de fato ele tem uma pessoa que ele ama, que ele é apaixonado, só que ele sabe que não vai ter futuro essa relação. Então, já que ele não vai poder ficar com quem ele ama, ele aceita passar por essa situação com a Clemence porque ele não vai ficar com mais ninguém, tá? O Ronan, ele é filho adotivo, tá? De um casal, da Josephine, que também é uma das personagens que aparece bastante no livro. Ele foi adotado assim que bebê. E ele é apaixonado pelos pais. Ele é apaixonado pelos pais, vive pela mãe dele. A mãe dele tem uma preocupação enorme de que ele queira um dia procurar os pais biológicos. Só que ele fala assim, não, eu não vou procurar, você é minha mãe, você é mais do que suficiente, eu não preciso deles e tal. Então, assim, é lindo, lindo, lindo de se ver a relação do Ronan com a Josephine, tá? Aí a gente também vai acompanhar a história da Marina. A Marina é uma mulher já bem adulta, acho que eu não lembro se menciona a idade dela no livro, mas eu acredito que ela tenha por volta de uns 50 anos, tá? Ela se mudou pra essa praia, né, na Cornualha, em busca de uma vida mais tranquila, porque ela se recuperou de um câncer de mama, o marido abandonou ela no momento em que ela mais precisava. Então ela se divorciou e foi pra essa praia pra viver da arte dela, né? Porque ela é pintora, então ela faz retratos dos casais que visitam a praia. E a vida dela é essa, né? De pintar, cuidar, ajudar as pessoas ali da praia, cuidar de criança, sempre tá ali fazendo um bico ou outro pra ajudar as pessoas, tá? A história da Marina, além de tudo o que ela passou, né? Que ela se recuperou de um câncer, ela foi abandonada pelo marido. Eu acho que dentro da história, é a história mais. Dentro desse livro, é a história mais bonita, mais emocionante, mais sensível. O final que ela teve nessa história foi o final mais perfeito que ela poderia ter. Então eu acho que foi tratado de uma forma muito linda a história da Marina nesse livro. E eu acho assim, tirando a Clemence e o Sam, que é o casal principal, que a história meio que gira em torno deles, que acaba sendo um romance um pouco leve, mas eu acho que a Marina aqui, a história da Marina é meio que a segunda protagonista dessa história.
e eu acho de uma beleza linda que foi retratada. Inclusive, o embuste do ex-marido dela retorna. E, gente, ele não tem a mínima cara de pau de voltar, porque ele acha que ele tá com câncer também e que ela tem que cuidar dele, porque eles eram um casal e blá blá blá. Tipo, meu, ele abandonou ela quando ela tava doente. E agora ela tem que ter essa ligação com ele. E o cara, ele é totalmente hipocondríaco, sabe? Tipo, totalmente o doido das doenças. Enfim, ela dá um chega pra lá nele, porque realmente ela não merece mais ter esse cara na vida dela, né? Graças a Deus ela foi bem real nessa história. E, assim, maravilhoso. Aí, em contrapartida, a gente vai ter a história da Kate. A Kate, ela é a carteira da cidade e ela meio que tá sempre por ali, fazendo bastante amigos. E ela teve um casinho com o Ronan no começo da história. E uma noite, né, com ele e tal. E ela, só que nessa noite que eles estavam juntos, a ex-namorada do Ronan foi na janela da casa dele fazer uma serenata, falando uma poesia, porque a ex-namorada ainda era apaixonada por ele, e ela meio que se revoltou e falou assim, não, então vai ficar com a sua ex-namorada, e foi embora. Então, a gente também vai acompanhar a história da Kate, que ela também tem uma história um pouco trágica, ela ainda tá se recuperando da morte dos pais, ela vive com os avós, tá procurando uma casa pra morar, porque a mãe dela deixou um dinheiro e falou pra ela, vai viver a sua vida. Então também a gente vai acompanhar um pouquinho a história da Kate, de superação dela, dela passando por essa fase de luto, tentando encontrar uma casa. E Ronan é o que é... que assim, Ronan e a Clemence, eles trabalham no meu imobiliário. E aí o Ronan é que vai tentar achar a casa perfeita pra Kate e tal. Então assim, todo esse livro, toda a história, todos os personagens, como que as coisas acontecem. Eu não posso falar muito o que vai acontecendo ao longo dos livros, o que acontece com a Clemence, com o Ronan, porque vai acabar sendo spoiler. Porque assim, a hora que as coisas começam a se encaixar, começam a se interligar, que a vida de todos esses personagens acabam se conectando de uma forma, além de ser moradores da mesma praia, é um ponto de um spoiler, e foi isso que deixou essa história perfeita, sabe? O como que a escritora conseguiu interligar a vida de todas essas pessoas, sem elas terem noções de que a vida delas estava interligada dessa forma. Ó, maravilhoso, tá? Esse livro, ele acabou se tornando, com certeza, um 5 estrelas e foi favoritado. Se eu não me engano, é o terceiro livro que eu favorito esse ano, então, ó, assim... Tá difícil ver se eu favoritar livros, então pra eu ter favoritado esse é porque realmente mexeu muito comigo, tá? No final das contas, o romance entre o Sam e a Clemence acontece da forma que tem que acontecer. Foi solucionado esse problema, né, dele namorar com a irmã dela e tal, de uma forma muito coerente, tá? Eu achei muito bonita a forma que foi construído todo esse relacionamento entre os dois, apesar de terem a Belle e o Ronan como fundo, né, desse relacionamento. Assim, eu tô me repetindo, porém, perfeito, perfeito, sensível, é um romance de amadurecimento, sabe, de pessoas adultas. Então, se você busca um romance adulto, vá, caia de cabeça nessa história, porque vale a pena. Eu acho assim, eu acho que todos esses livros da série Romances de hoje vai acabar me surpreendendo de certas formas, sabe? Mas assim, fica a dica, leiam, 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 porque ele é muito bom, tá? Bom, eu não sei como que vai ficar o resultado desse vídeo, porque assim, eu sinto que eu falei e não falei nada, tá? Mas é porque assim, realmente, se eu falar o que acontece, vai ser um puta de um spoiler, porque acontecem umas coisas aqui sem explicação, tá? Quer dizer, tem explicação, mas, né? Enfim, eu vou encerrar essa resenha por aqui, né? E vou em busca de novos favoritos para trazer as resenhas aqui para vocês, tá? É isso. Espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se você já leu esse livro, quais livros dessa coleção Romances de hoje vocês já leram, se vocês gostaram, me indiquem. Eu acho que eu tenho mais um aqui. Eu acho que eu tenho o livro Os Segredos da Felicidade, mas é daí de outra autora, que é da Lucy Diamond, que eu também já li um livro dela, tá? Vamos ver, se esse que eu for ler também se tornar um favorito, eu trago logo, logo aqui a história, a resenha pra vocês. É isso. Eu estou indo embora, a gente se encontra no próximo vídeo.